Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Semana Internacional de Segurança do Paciente, Safety for Me. É uma alegria ver todos vocês aqui conectados conosco nessa terça-feira. Estamos vendo lá o auditório do Hospital Amaral Carvalho lotado. É muito legal ver o engajamento das pessoas. Parabéns pela iniciativa de vocês. A gente fica muito contente com esse engajamento, e engajamento é o tema, o grande tema deste ano, né, preconizado pela Organização Mundial da Saúde, engajamento do paciente, e que também passa pelo engajamento de todos os envolvidos no cuidado em saúde. Vou passar a palavra rapidamente para o Salvador poder dar o seu boa tarde, né? Bom dia lá nos Estados Unidos. Bom Salvador. dia a todos, Carol, sem mais delongas, muito obrigado a todos por estar aqui. Acho que vamos ter uma sessão maravilhosa hoje, com grandes amigos aqui que eu conquistei aqui nos Estados Unidos, Dr. Ramsey, a Dr. Sanaz, e o meu queridíssimo Vitor Grabois aí, né, representando a nossa maravilhosa Sobrasp. Então, obrigado a todos por estarem por aí. Sem mais delongas, Carol, vamos adiante. Sim. Então, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Bayer e a MV, eu vou passar rapidamente um vídeo que fala um pouco do trabalho que a Bayer vem fazendo no Brasil. Aqui na Bayer, nós acreditamos em um mundo com saúde para todos e fome para ninguém. Para transformarmos essa visão em realidade, concentramos nossos esforços em 3 unidades de negócio: farmacêutica, agrícola e saúde do consumidor. São mais de 125 anos de história no Brasil. E a nossa operação é a segunda maior do mundo. Na Bayer, buscamos profissionais que queiram construir um propósito em comum. Somos guiados por uma cultura que une valores, comportamentos e uma visão de mundo melhor. São os pilares da nossa cultura corporativa que nos unem, cruzando fronteiras nacionais e consolidando a presença da Bayer globalmente. E assim, vamos construindo, dia após dia, uma mentalidade mais inclusiva. Diversa e plural, com diferentes sotaques e uma só voz. Seja você. Somos a Bayer Brasil. Bayer, aqui representada pelo Gustavo, nosso muito obrigado pelo patrocínio e todo o apoio na construção da terceira Semana Internacional de Segurança do Paciente. E agora eu vou passar o vídeo da MV, também nosso patrocinador nessa edição. Bilhões de neurônios, milhões de células, dezenas de órgãos, uma vida. Quem dá valor à vida cuida para que tudo funcione com perfeição. Cada sinapse, cada informação genética, cada batimento cardíaco tem valor, porque tudo está conectado em um sistema complexo e quem cuida dele sabe que nada é simples. Para que cada médico, enfermeiro, gestor e equipamento possa cuidar de uma vida, é preciso dar valor a todas as etapas do processo. Consultórios, planos de saúde, hospitais, departamentos, prontuários, diagnósticos, tratamentos, pessoas, tudo conectado. Quem dá valor à vida cuida para que esse sistema funcione com perfeição. Esse é o papel da MV. Desenvolver tecnologias que agilizam e melhoram o trabalho de quem toma decisões vitais sobre a sua saúde. Porque quando se trata de saúde, tudo tem valor. MV. Mais valor para a saúde. Também a MV, o nosso agradecimento pelo patrocínio e apoio nesta edição. Nós não poderíamos deixar de mencionar também a ONA, a Sobrasp e a Patient Centricity Consulting, que também nos apoiam nessa edição da terceira Semana Internacional de Segurança do Paciente. Agora começamos, então, as sessões do dia de hoje, e eu queria convidar, então, o Dr. Michael Ramsey, CEO da Patient Safety Movement Foundation, e a Dr. Sanaz, que é a diretora de operações da Patient Safety Movement Foundation, para poder fazer a apresentação deles sobre as iniciativas que estão sendo feitas lá na fundação. Quem precisar de tradução pode acessar o globinho que está aqui embaixo na barra do Zoom e selecionar o canal em português, que a Shirley, que está nos apoiando na tradução e na linguagem, vai poder fazer a tradução para vocês. Dr. Ramsey and Dr. Sanaz, welcome. If you want, you can share your slides now, Dr. Ramsey.
Okay, thank you so much, Caroline, and thank you all. Can you see my slides now? Are they on screen? No, not yet. No? Oh, Yeah. then I have to do this again. That's going to be a little difficult. Dr. Ramsey, can I offer that I share the slides? I have them in front of me. Sure, I can't get them off the screen at the moment. Let me We see if I can don't- escape. Now I can. Okay. I'll try and see if my screen works properly. I don't know if you See. actually see my screen, do you? Yes, we Do you can. see my screen? You can? Yes, but I think it's on. Are we it's on? not on the first. It's not on the first slide. How are we Yeah. now? Yes. Is it better? Are we Yeah. okay? Yes. All right. Sorry for that little glitch. So first of all, it's a great honor to be here, and I want to thank Caroline very much for all your help in helping us put this together. Dr. Salvador, good friend and great patient safety supporter. So great to see you again, and thank you for putting this together. And the Safety for Me organization, and thank you, the sponsors. The sponsors are really very important, as we now learned very clearly with our foundation, to keep this movement going and get us to the goal that we all want to get to. So I'd like to introduce Dr. Masumi, Sanaz Masumi, who's going to be sharing this talk with me. I'll do the first little bit, and then she'll finish up with a powerful finish. So Sanaz. Good morning, everyone. It's an honor and pleasure to be here among you. I'm Sanaz, Chief Operating Officer of Patient Safety Movement Foundation. We are really happy that we've been included in this wonderful conference, especially that it is coinciding with the World Health Organization World Patient Safety Day just a few days ago. And we are looking forward to discussing this. Carol just earlier mentioned that this is not just a webinar, but more like an open conversation. And we absolutely love that, because we want to have the opportunity to learn also from all of you and discuss the new initiatives that you think would work and is practical in your institutes. Thank you. Thank you so much, Sanaz. And she's been traveling a lot in the last few days. She was with the World Health Organization just a couple of days ago at their global conference that they had celebrating World Patient Safety Day 2023. And she's just back now. And so thank you for being there. And it's great that there's so many organizations now supporting patient safety. I feel like there's a groundswell of opinion around the globe of different organizations working together to get to this one goal of making healthcare safe. This is the organization I'm with. I'm the CEO of Patient Safety Movement Foundation, with our slogan, with our logo, "First Do No Harm," because the first physician in the world, or one of the very first 2,500 years ago, Hippocrates, came up with that. He realized that healthcare could harm patients, and so he came up with this wording, this phrase, "First do no harm." And unfortunately, we do a lot of harm. And that's what's really bringing us all together. Healthcare workers have absolutely no intention of doing harm or harming patients. It's the system that we're working in that leads to harm practices to occur. And so we'll just go through over the next few minutes, looking at the areas that we think will make a big difference and make healthcare much safer, so we can reach our goal of zero patient harm by 2030. So this is our vision, which everybody would want a safer healthcare system. But we did a survey just 3 years ago of the US population, and 85% of people we surveyed thought that healthcare was very safe. And yet in the United States, we know that the number of preventable deaths that occur as a result of healthcare mistakes is somewhere between 200,000 and 400,000 deaths a year. That's a big gap,
200 to 400,000 because we don't know the real number. And it's because it's not reported or it's underreported. And so you'll start to understand why we want transparency of data as we go forwards. Our mission is to disseminate actionable, evidence-based practices. In other words, the standard of practice, certainly in the United States where we work, but across the globe, varies. It varies from state to state. It varies from city to city. It varies from hospitals in a city. We know things that should be never events, like cutting the wrong leg off a patient. That should be a never event, and yet it still occurs. And that's because actionable evidence-based practices are not being enforced in our hospitals. And we need to do that. We need a safety culture that comes from the top down, from our governing boards of the hospital, making sure that everybody employed in the hospital is focused on patient safety, everybody. And so we welcome the World Health Organization's getting involved in patient safety for the last 3 years. This is their 3rd year. Last year, they focused on medication errors and medication safety. This year, they've been bringing the patient into this, and that's very important because healthcare is all about the patient. And so engaging patients for patient safety is so important. You've probably gone into a hospital office yourself or seen a physician at the end of your bed, and you think, you know, I'm the patient, I'm the most important person here. But in reality, if you watch the dynamics, usually it's the clinician who's the most important person. In other words, the nurse is pulling up your records on the computer or got them in front of her. She's doing everything for the physician who's coming in to treat you. He's looking at those records rather than looking at you. He may be on the computer, not looking at you. And we have to change this. We've got to get the patient being number one, because that's healthcare. The patient. And to help with that, when you go into hospital, you're always nervous, you're under stress, is bring somebody with you that you trust, a relative, a family member, or a friend who can be your, what we call in the Air Force, your wingman, so that they can make sure the right questions are asked and they take down notes so that when physician's gone, you've got a record of what happened, because under stress, you don't remember things very well. So this is so important what the World Health Organization are doing. This is really the focus of healthcare. It's the patient, and it's the patient and family engagement into healthcare. So we are very supportive of the World Patient Safety Day, which was last Sunday. I'm sorry, Dr. Ramsey. I think the system muted you. Oh, perfect. Are we good? Perfect. Yeah. Yes, you're good. Sorry. And we've got a lot of people staying in Washington this week to talk to politicians to try and make some of the changes that we're going to talk about come into practice. That's better. So this was Sunday, and what Sunday was all about, and this year's going to be about. And these are our objectives from the World Patient Safety Day 2023 from WHO, and that's to raise global awareness, because most patients are not aware, or most populations are not aware of the errors that can occur in healthcare. They know all about the aviation industry, but the harm in healthcare is much, much higher than in aviation. Aviation is much safer than going into a hospital. We want policymakers, healthcare leaders to really get involved, because it's going to come from the top down as well as the bottom up to make these changes, to empower patients and families to be active in their own healthcare.
and management of their own healthcare and safety. So again, a patient needs an advocate when they come into hospital to help them ask the right questions, take notes, and realize what someone is doing to them. Now, just imagine a world where safe care is delivered every time. That would make healthcare so much better and so much cheaper. It does not cost money to make healthcare safe. It actually saves money because no longer are you treating all the complications. So that's a message we have to get through to the politicians. Making healthcare safe will save money as well as save lives. So this is our foundation. We've been in operation now for 10 years. We made quite significant improvements up until COVID. And then COVID came along, and unfortunately, families got totally disengaged. We didn't let families come into the hospital. Even loved ones, elderly loved ones who were passing away, could not see their family before they passed away. It was really quite a brutal 3 years. Unfortunately, it seems to have tapered off. Hopefully it will not come back, but who knows, just hope that we'll be more humane if it does come back. So first, do no harm. And this is our website. Please log on to it and have a look and see what I'm talking about. It's www.PatientSafetyMovementFoundation, PSMF.org. And see everything that we're talking about today. Our history has really been to bring in a standard of practice on the basic things like medication errors, doing right-sided surgery, preventing wound infections, the commonest things that cause patient harm, pressure ulcers. There's a right way of doing it and there's a wrong way of doing it. And if everybody would do the right way, would commit to doing it the right way, we could reduce those down to a minimum, if not zero. We've had great support for our summit meetings, which we have every year, except with COVID. And President Bill Clinton, who's got the Clinton Global Initiative going on right now in New York, and he's got a big session on patient safety coming up in just about an hour, has been very supportive of us and coming to our summit meetings every year that we've had them in person. And this year we had Don Berwick, who was one of the... Hello, can you hear me? Yes. Okay. Oh, good. Don Berwick from IHI, who's been a leader in patient safety globally for the last 25 years, came up with this comment at our summit this year and said, what is not preventable today may be preventable tomorrow. In other words, as technology changes, as AI is coming in, machine learning, electronic records, we're starting to be able to get the right numbers, the correct numbers of patient harm that are occurring because we can get it from the electronic records using computers. And suddenly we're finding that if you get them early enough, what was not considered not preventable is becoming preventable. And so I think timing is everything. And I think right now, the advances that we're seeing, if they're harnessed correctly, can really help us. Creating awareness, because we want to know data transparency, we want to know how many patients are really hurt, how many patients do not survive a medical error. We're starting to get better numbers, but once we have the right numbers and we know where and when, as human beings, we're all a little competitive. And if I know my numbers are not as good as your numbers, I'm going to start changing. And so I think everything's coming together at the right time that we're going to be able to make significant advances over the next 2 or 3 years in patient safety. So we do need to bring, and this is what I love about the WHO this year, is we've got to bring everybody involved into the solution. Number one, the patients. 2, the healthcare workers, the clinicians, but also the payers, the policymakers, the med tech companies, everybody who's involved in healthcare at any level needs to be involved in this. So we get awareness,
advocacy, and more importantly, action. The patient is number stories on our website right up front. When we have meetings, we always put a patient video on who suffered harm or had a loved one suffer harm for the first few minutes of the meeting, so that we all focus on this is real, this is a patient issue, we need to fix it, and we can fix it. So these are the 4 things that we've really focused on. 1, these actionable evidence-based practices. In other words, the best practice from the experts that can reduce wound infections, can make healthcare safer. Data transparency, so we know the real numbers of who's getting hurt. Aligned incentives. Should we be paying for poor care? And the answer is no. We need to be paying for quality, just like we do with everything else in life. And then the 4th thing is looking at some of the other high-risk industries like aviation, transportation, nuclear power. Let's get a national patient safety team, not to be the judge and jury, but to understand and investigate harm events and come up with solutions. And come up with solutions that everybody can understand and can enact. And we think if we have those 4 things, and hospitals will commit to them, clinicians will commit to them, we can get to 0 by 2030. So this is our impact: actionable evidence-based practices, data transparency, aligned incentives, and the National Patient Safety Team. And again, let's just focus on awareness, how do we get the general public to be aware? And I think we were a small group when we started, now we're very large. There are multiple patient safety groups. I love it that the World Health Organization are involved now. They're setting up seed groups as well, safety groups. Suddenly we're going from a small platoon to an army. And that, I think, is going to get us to our solution of 0 harm by 2030. We want hospitals, and we want hospital boards from the top down, and we want patients represented on the hospital boards across the countries to commit to the model that I've just shown you. These 4 things are what we want you to commit to. Now, the one related to evidence-based practices, there are about 30 or 40 evidence-based practices, and it's expanding all the time, of common reasons that patients get hurt. And if you put in place these evidence-based practices and they become the standard, you commit to it, you watch your numbers go down. I've seen it happen in my own hospital. They went way down when we started to identify, not do root cause analysis that was kept quiet, confidential, but transparent investigations where everybody involved in the care of that patient and the patient knew what went on, found the solutions, knew the solutions, and boy, did they change once they were identified. We weren't punishing people, we were just informing people. And people change when they start to see outcomes that are not good, and they know they were involved in it. So we have Project Zero to get us to 0 by 2030. I'm optimistic we can make it. I think we can make a big inroad into the amount of patient harm around the globe. We have lots of committed hospitals now. This is my own hospital, Baylor Scott and White Health on the top left. But we've got hospitals around the globe. There's several hospitals in Latin America on the right that have made these commitments to get to 0. And when you make the commitment, you've got to collect the data, and you've got to show us the data improving. These are our evidence-based practices. They're online. We've streamlined them, so they're basically just blueprints of what you need to do, just bullet points. And we divided it into 4, 1 for the frontline people, 2 for the CEOs of the hospital, 3 for the nursing management, and number 4, and most important, for the patient. And so this is a kind of an overview, and please log on to our website to look at them, because I think you can easily put them in place in your healthcare system, and you watch your numbers improve. So I'm going to finish up with this, because I think
preventable medical harm affects everyone. All of us will be a patient one day if you haven't already been. And so I think this affects everybody, regardless of where you are in the globe, your gender, age, race, ethnicity, and socioeconomic status. This is a problem that affects us all. We've all got to work together, involve everybody, and let's fix this problem, because I think we have a blueprint now to do that. And I love Safety for Me. I think that's part of this blueprint. They're on board, they're making a difference, and God bless you all for listening to me. I'm going to pass it over now to Sanaz, Dr. Masumi, to finish this talk up. Thank you, Sanaz, and thank you all. Of course, thank you, Dr. Ramsey. Well, Dr. Ramsey is a great speaker, so my job is more difficult to follow his footsteps. What we like to continue to talk this morning with you all is PCAST. Well, we understand that PCAST, and I'll explain what this committee or organization is very much based in United States. However, there is a reason why we included this in this conference. PCAST is a group of advisors that help the President of the United States to make decisions in science and technology. These are independent individuals, experts in different aspects like industry, academia, and nonprofit sectors. They come together to provide President with help President with decision makings on large scale strategic goals that we have to follow as a nation. One of the working groups of PCAST has been working tirelessly on a transformational pathway for patient safety. And they very recently, literally as recent as 10 days ago, published an official report through the White House website, which is publicly available to anyone inside and outside the United States, on this transformational journey. One of the co-led of this report is Joe Kiani, our founder and past chairman, basically, at the Patient Safety Movement Foundation. But then when you look at this group of individuals who have helped with the report, if you haven't been involved with the Patient Safety Movement Foundation summits in the past, or if you have watched the videos, you'll see a lot of familiar faces. Dr. Peter Pronovost, Dr. Don Borwick, Mr. Chris Hart, Ms. Sue Sheridan. They have all been speakers at our recent summit in June. I know Ms. Julie Morath has been a speaker in the past. And these are the individuals that we work actually really closely with to make improvements in the American healthcare systems, but definitely beyond that. The reason that they put together this working group was that they were looking at the history. When I talk about history, going back to almost 24 years ago, when the Institute of Medicine published a very famous report, The Air is Human, I'm sure you've all seen, talking about roughly 44,000 deaths in the United States occurring on an annual basis. And that report was saying like somewhere between 44 to 98,000 people die from preventable medical errors on an annual basis here. Well, almost 24 years passed, and despite all the best efforts that healthcare institutes and academicians and clinicians, everyone together, were trying to make improvements, this needle moved forward, but very little and very baby steps. And one of the reasons was that everything was happening in silos. I think after 24 years, all of us being involved in the world of healthcare can recognize that that number 24 years ago, like 98,000 deaths a year, was like it was a fraction of what was really happening in US and for sure globally. So this work group started to study very recent publications. OIG reported numbers from 2018. They published in 2022, but the numbers were 2018, which is in the world of healthcare pretty recent. 23% of hospitalized
Medicare patients had experienced an adverse event throughout their hospitalization, 50% of which was probably avoidable. And basically the cost of that to the nation here in the United States was over hundreds of millions of dollars, which you can imagine if that could have been directed in safety, what a massive improvement we would have been able to make. New England Journal of Medicine very recently, just 8-9 months ago, published a report indicating similar numbers, that 23-24% of admissions and hospital admissions, patients experience an adverse event. 9% of them are considered serious and 23% were preventable. AHRQ published again in 2022 that the 7.4 million misdiagnoses happen every year here, and 2.6 million of adverse events are directly linked to those misdiagnoses. And BMJ had a very recent, like 2 months ago, had a very recent publication showing that close to like 800,000 Americans are permanently disabled or die every year because as a result of these misdiagnoses. All in all, we realized that the efforts that have been put in place in 24 years did not get us where we were supposed to be and where our patients deserve to be. The safe care and the first do no harm Hippocratic Oath has not been practiced in full after 24 years of trying to make this better. And that's why the PCAST committee decided to come up with very streamlined, right to the point recommendations to the president so that we can make the change happen and a lot quicker than waiting another 24 years to see small and slight improvements. There are 4 major areas that they made their improvements on. They want to be able to measure adverse events in a reliable and efficient way. Dr. Ramsey mentioned that there is really very little transparency in healthcare systems. Some healthcare systems don't even share the adverse events data, even within their own healthcare systems. And those that they do, they actually don't go above and far from the premises of their own healthcare organizations. There is no standardized approaches to identify adverse events. There is no standardized categorization of adverse events. So as a result, a lot of preventable patient harm and medical harm that happens basically has never been identified in patient medical record. When you look at it, or the cause of death, when you look at it, they have never been identified as a preventable medical harm. They were looking at key organizational elements, including the culture of safety and just culture, to be incorporated in the foundation and the structure, the infrastructures of healthcare ecosystem around the United States. And they wanted to make sure there are new practices and mitigations by research that can be disseminated throughout the nation's healthcare platforms. As a result of a lot of work and a lot of research that have gone into this PCAST transformational patient safety report that was presented to President Biden here, 4 major tasks basically came up. One, they're asking President to appoint a patient safety coordinator to report directly to the President on different efforts so that President can have a direct involvement in whether the strategies that are taking place actually work or not, so he can make decisions accordingly. They want to establish a multidisciplinary national patient safety team. Dr. Ramsey mentioned that this is something we learned from other high reliability organizations and industries such as nuclear power plants or transportation and aviation. They all have these multidisciplinary safety boards or teams, just so that they can understand and do root cause analysis and why an adverse event happens and how we can prevent it
and future in a non-punitive form and fashion. The PCAST work group offered and basically asked to identify and address high priority harms. That's also something we address in our commitment model, because we understand that resources are limited. So we need to start from the harms that either have the most adverse outcomes or they harm most number of patients. So they want to be able to identify those and promote patients through incentivizing and adoption of evidence-based solutions. What we call actionable evidence-based practices is exactly the same. So we want the practice to be exactly based on the most recent evidence-based medicine that is out there for everyone at every time a patient needs to receive care. And they want to ask for an annual public reporting. Data transparency is extremely important, because we will not be able to fix this issue if we don't know the magnitude of the issue in the first place. And right now, because there is no transparency in reporting the data, we know some estimates of how many people are harmed and some estimates of how many people got permanently disabled and what life expectancies have changed unnecessarily, but we don't know that as like a fact, and the figures are only estimates. They offer to create a learning ecosystem, which is extremely important. All other high reliability industries have that learning ecosystem. So the pilots and people in nuclear power plants, no matter where they are in the world, they learn from each other so that they don't keep repeating the same mistakes over and over again. On the total contrary, in the United States, or in, I think probably around the world, even in one healthcare institute, you can see the same mistakes happening in different parts of one organization. In one hospital, you go from one unit to the other and you see like exactly the same adverse events are happening at the same time. They talked about advancing interoperability of healthcare data, which basically talks about whether I seek care here in California or whether I have to travel somewhere else in, say, Dallas, and I have to go and see a physician. The systems should be able, these electronic medical records should be able to speak to each other. So I won't be, as a patient, I won't be lost if I am in a different healthcare organization seeking my care. And they also wanted to improve safety for all healthcare workers and their patients through supporting a culture of patient and clinician safety in healthcare systems. We understand patients are #1 priority. We want to, as people in healthcare, we definitely want to provide them with the safest care, but simultaneously we understand that healthcare workers are also heavily being affected by these adverse events. They are the second victims. No one of us, or especially clinicians, people who provide care like firsthand at bedside, no one will wake up in the morning going to the hospital and thinking, oh, am I going to or how many people I'm going to hurt today? People who have come to healthcare, they just by nature, they are the individuals who want to care for other human beings. They are so selfless that they want to care for individuals who they don't even know. So these are the people that we also have to protect, because every adverse event that happens in the life of a surgeon, a physician, a nurse, a physical therapist, anyone involved in providing a care creates that trauma for them, and it would prohibit them from going to a peaceful environment every morning and trying to do their best. The third recommendation of PCAST group was to implement a whole of society approach in transformational efforts on patient safety and improving data and transparency to reduce disparities. I think this is a very global issue, despite the fact that we see the PCAST report in the United States. I think this is something that we can all incorporate around the world. And finally,
They recommended that we have develop a national patient safety research agenda so that we can always see the future, what's happening and what needs to be addressed. We want to harness revolutionary advances in information technology because that's the world in future. AI is going to take over, whether we like it or not, and we have to be able to use it in our benefits sooner than later. And finally, developing a federal healthcare delivery systems capacities and showcase results so that we know for sure the actions that we are taking are fruitful and indeed saving lives of different human beings. A lot of different organizations have provided input in this report. We talked about the research that has been done by HRQ, CDC, FDA, so on and so forth. There were a lot of external experts who provided their input in this report. This is a really comprehensive, although you may say like it was just maybe 4 recommendations, but these 4 recommendations came out as a result of a lot of work, research, external, internal people providing their feedback. And it took quite some time before they can reach to something that is streamlined, that is actionable, that we know we can incorporate in our systems. And the patient, so I just want to wrap up with saying that we understand that the PCAST is a federal agency here in the United States, but we believe that these 4 recommendations that they came up with is very much something that can be disseminated throughout the whole world, and a lot can be applied in different healthcare settings, and that's why we wanted to include it in our presentation today for you. We at the Patient Safety Movement Foundation have some shared values, and we believe that those shared values, probably some of them, if not in its entirety, is shared with all of you and your healthcare organizations. We want to establish a culture of safety. I'm sure you all have heard of culture of safety, and your organizations are trying to incorporate culture of safety. We want to commit to the culture of transparency because we believe that's the only way to make improvements in a factual way. We are promoting incorporation of evidence-based practices because we believe all patients deserve to receive the best care, which is evidence-based medicine. We want to develop resilience through challenges. Healthcare, just by nature, is a pretty dynamic and challenging environment, so we all need to develop that resilience. We want to practice innovative solutions and use innovations in our benefit. We advocate for safety of healthcare workers. And I think one of the most important shared values that we have is that we want to promote joy, humanity, and diversity in healthcare. And probably that's one of the first reasons why all of us have been attracted to come to work in healthcare with different expertise, because we care for humans outside our family members and friends and people who we personally know. And I want to end this conversation with a framework of actions that was offered by WHO, World Health Organization. If you see in this framework for an action, to be able to get to that ultimate goal that I think we all have, getting to zero harm for patients and healthcare workers, we need to create that understanding that healthcare is also a high reliability system. And we need to build high reliability infrastructure to be able to incorporate our actions in and protect patients. We want to ensure that safety is incorporated in every clinical process. It's a very interesting fact in healthcare, because imagine aviation industry, if United Airlines, say like all our over Atlantic flights, like flights that are beyond like 8 hours, they're very safe, like 99.9% safe. You won't get in, like you won't have any issues with them. But probably the flights that are shorter and they are domestic flights, there's a like 70% chance that you're safe, but also 30% chance that you're not so safe and you probably won't make it to your destination. Just imagine how you feel about that if any airline basically provides those type of statistics to you. It's the same in healthcare. Sometimes we have silos of excellence in our healthcare institutes,
But when we talk about high reliability, every single workflow, every piece of the care the patient receives needs to be safe. We cannot just create silence of excellence in our systems and leave the rest to operate on their own, basically. We want to engage and empower patients and families. It is extremely important for us to have informed patients. They will partner with clinical individuals, and informed patients will make safety journey more practical, easier, and more fruitful. We want to inspire, educate, and protect our healthcare workers. Without healthcare workers, this system will not function. Our healthcare systems around the world will collapse. And so we want to make sure that they are educated, they're inspired and motivated. Every day they go to work, they feel safe, and they have a safe space to operate in. We want to ensure there is a constant flow of information to drive the mitigation of the risk. And want to develop and sustain multi-sectorial, multinational synergy and partnership to improve patient safety. Creating a safe environment for patients is far beyond one group or one entity. Whether we think nationally or globally, this is far beyond a few human beings, no matter how intelligent and no matter how hard we work. And that's why Dr. Ramsey started his talk this morning by saying how happy he is and how happy truly all of us are by seeing that there are so many different safety groups are out there in Brazil, around the world, that they care about patient safety, they care about healthcare worker safety, and they are bringing all their efforts into making sure that this environment is safe for everyone to operate in. This is far beyond 1%, and we definitely need an army of people to win this battle. We want patients, we want our advocates to be involved, healthcare professionals to be involved with safety initiatives. We need medtech industries and companies to get involved. We want politicians to help us with macro level strategies. National patient safety team around the world. I know different countries may have different forms of it. So we basically need all hands on deck. We need all stakeholders to be involved if we really want to get somewhere. Thank you. I think I went over my allocated time. I apologize, and I thank you for your patience. Sanaz, it was a great presentation. Thank you very much, Sanaz, and thank you, Dr. Ramsey, for your comments, your ideas, and both of you did a very inspiring presentation. Thank you very much. I'm going to say a few words here in Portuguese to the audience, just to help them. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, por causa dos canais de tradução, quem tiver alguma pergunta para interagir com o Dr. Ramsey e a doutora Sanaz, por gentileza, coloque no chat, que nós ou a Shirley vamos ajudar a fazer a tradução. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas perguntas que eu tenho anotadas aqui para eles, tá bom? So, Dr. Ramsey and Dr. Sanaz, the feeling that I have is that this year, the campaign of the World Health Organization is quite ambitious. Why is quite ambitious? Because my feeling is that the last level, the upper level of patient safety is patient engagement. I mean, if you need a little bit of culture of safety on your organization to talk about patient engagement. And when we take a bigger look at the Brazilian environment so far, I think we are a little bit behind the United States on the development of the culture of safety. Just to give you an example, you guys have the landmark of 1999, the report of To Err is Human, where you consider the starting of this movement for patient safety. And in Brazil, our landmark is on 2013, when the Ministry of Health launched the national policy for patient safety. So my feeling is that we have some organizations, some institutions that are really working hard to get patient safety, but they are not really yet to engage patients because they are a little bit afraid. So if you talk about patient safety, everybody's in. Everybody wants to do better. Nobody, as Dr. Ramsey said, and you said, Sanaz, nobody wants to hurt anyone.
but it's a big step forward when you talk about patient engagement. Sometimes people are afraid of it. So I would like to know your comments about, and how is this perspective in the United States? Are you guys talking, do you have a deep teaching courses on the college for physicians, for nurses? How is that movement going in the United States? I'll jump in and just say that I think it's going much slower than we would like it. Is patient safety part of every medical school curriculum? The answer is no. Is patient safety part of every governing board's curriculum when they come on board, when they're appointed? No. But it is starting, and there are a number of healthcare systems in the United States where clearly there is a safety culture developed, and they have results that are so much better than the hospital, maybe just the other side of the street. And I think what I'm hoping is that when we get data transparency, and that's one of the things that has been put to the president, they want to know the data outcome. You can't underreport. And for all the government-funded medical care, they're the biggest payer in the United States, rather like the National Health Service in the UK, they know the numbers. So they can actually put barriers in there. In other words, if you didn't do the evidence-based best practice, we're not going to pay for the complication. If you did, and there's still a patient gets hurt, because patients are fragile, things do happen despite the best care, then absolutely they'll fund it. And I think they can insist on transparency of data, because if the hospital doesn't report it, they're going to report it, because they're going to be able to mine the electronic records. And up to now, that reporting's not been very accurate, except from the hospitals that really have decided to do it and have good outcomes. And there are limited ones in the US, but there are some very good healthcare systems. And I think that may be how it's going to start, with just some stellar organizations, then gradually everybody will have to come into line. I also just wanted to add one note. Dr. Salinger, you're right. Sometimes the start of the process is a little bit scary because we haven't done it in the past, all of us. I highly encourage everyone on this call at their peace and quiet whenever they get a chance to watch a webinar that we just very recently, a few weeks ago, recorded, and it's free, available on our website when they go to the event part. This webinar has been chaired by Ms. Helen Haskell, and has some of the thought leaders, including Dr. Neelam Dhingra, and some of the other thought leaders of patient safety. Something that was very interesting was in that webinar, and Dr. Marion Betelden from Boston mentioned, was that several years ago, when they started this journey of getting patients more involved and engaged in their healthcare system, they were scared as clinicians, and it's just very, very natural. It was very natural for them, because they were thinking, and she was sharing it in such honesty. So like, we didn't know that if they start asking questions and if they get involved with the care, what would happen? Because we had never done it in the past. We didn't know what to anticipate. We thought they may ask questions we don't know how to answer, or maybe they want a care to be done in a different way that we couldn't offer it. So first, when they started the process, it was a bit scary for everyone. But then as time passed, and as they saw how patient involvement or their advocates' involvement has helped clinicians to do their work with more peace of mind, and it is manageable and is actually helpful, it was very helpful, all those fears were washed away, basically. So that was something, it was one of my takeaways from that webinar, and it was a very, very powerful webinar. I highly encourage everyone, if they have time, to take a peek on it. It's on our website, and that may help answer some of the questions that the audience may have. Wonderful, thank you very much. I think, Victor, you want to make some comments? Please go ahead, open your microphone.
Sim, então, eu queria parabenizar o professor Michael Ramsey e a doutora Sanas pelas não só brilhantes, mas eu diria, acima de tudo, inspiradoras apresentações, né? Porque, bom, a gente olha para essa apresentação como às vezes a gente olha para uma coisa contada por um irmão mais velho, digamos assim, né? Enfim, alguém com mais experiência, alguém com uma trajetória já já realizada. Mas eu queria destacar assim, alguns pontos que eu acho que são muito orientativos aqui para nós no Brasil. Um que eu acho que é essa ênfase importante na discussão dos dados, né? A gente precisa dos números. E, bom, o Brasil conta com um Sistema Nacional de Notificações. A gente acabou agora, em função do Dia Mundial, mergulhando aí nos dados de notificações e fazendo uma série de entrevistas e tudo, mas nós precisamos buscar outros formatos de informação, além do processo de notificação, né? Porque a notificação ela está muito sujeita à percepção de risco, à cultura de segurança, à ideia da segurança psicológica. Então, a gente precisa pensar em outros formatos, mas que possam ajudar os hospitais e as instituições de saúde a conhecer os seus números, né? Um pouco do antes e o depois, inclusive, de determinadas melhorias. Um outro ponto que eu acho importante e interessante, e nisso Estados Unidos e Brasil têm alguma proximidade, que é diferentes agências, diferentes instituições, instituições do setor público, instituições do setor privado, a parte de cooperativas, enfim. Nós temos aí um número gigantesco de players e eu penso que nós precisamos conversar muito rapidamente aqui no Brasil na ideia de uma grande aliança nacional em prol da segurança do paciente. E muitas das coisas que o Dr. Ramsey e a doutora Sanas apresentaram, eu fiquei muito bem impressionado com aquele documento que saiu IHI e o Institute of Healthcare of Improvement e a ARC, foi um documento importante, interessante. Essa iniciativa agora que eu estou conhecendo hoje do PQuest, enfim, acho que tem aí um caminho de unidade, um caminho de sinergia que a gente precisa acelerar. Ainda mais considerando o Brasil como um país com tantas diferenças do litoral para o interior, né? Enfim, muitos municípios ainda sem médicos. Enfim, o Brasil tem uma situação de iniquidade muito importante. Então, eu acho que isso é muito bacana. E eu queria, por fim, comentar com vocês que eu já encaminhei uma carta já para o professor, para o Dr. Ramsey, e eu quero muito que nós construamos uma aliança forte, também uma parceria forte entre a Patient Safety Movement Foundation e a Sobrasp aqui no Brasil. Há uma iniciativa que vocês tomaram, que eu acho a coisa mais linda, assim, tocante, que é a coisa dos storytellings, as histórias dos pacientes. E eu acho que essa é uma iniciativa que a gente aqui no Brasil está querendo fazer também, que nós precisamos, inclusive em total consonância, né? Em total acordo com o lema, o slogan do Dia Mundial da Segurança do Paciente 2023, que é elevar a voz dos pacientes, né? Mas talvez até antes de elevar, é preciso dar a voz, né? Porque eu acredito que acho que a maior parte dos pacientes não consegue ser ouvido nem localmente e nem nacionalmente. Mas, enfim, eu queria muito fazer esse registro dessa iniciativa e dizer aí da minha total intenção, aí, com a ajuda do Salvador, que nós aí, ainda em 2020, 2023, se a gente já consegue consolidar aí a nossa
a nossa parceria e construirmos projetos em conjunto e troca de informações e trocas de experiências, é isso. Então, quero parabenizar muito máscara. e parabenizar vocês e dizer o I quanto could foi just comment, inspirador ouvi-los. the more we can do together, the faster we'll get there, the stronger we'll be. So I embrace any kind of partnership. If we can make it work, and we'll get there quicker. And that's what we've got to do. I assume you got all the translation, Dr. Rancy, right? Yes. Okay. I have another question here from a colleague her name is Luciana Ue. She's a very active person in the Brazilian system, and she is asking for you guys, with all the experience you have, in intensive therapy, and if you have any strategy, real strategy on the real world that works for, to engage professionals and to listen better patients, especially on ICU and in wards environments. I think that's part of the safety culture we've got to bring into hospitals, and it's got to come from the top down. Unfortunately, we have nursing shortages. We have nurses coming into ICU who probably never worked there before. They're on a very steep learning curve, and they're trying to figure out what their job is in terms of how do I make this pump work, that pump work. And the patient becomes second to all this because they're trying to learn the job. And somehow we've got to be able to create the work environment with the right training and the right teaching so that that patient in that bed is the number one person in the room. And so frequently it's not the case. And it goes not just from ICU, it can go from a doctor's office. As I said earlier on, you've got the best hip surgeon in the world who can do a total hip replacement and get you home the same day. He's going to do 20 hip replacements today. He's very valuable to that hospital. He's going to come in late because he's been busy in the operating room. He's going to see that patient. He's got 10 minutes to see the patient, cuts it to 5 because he's running late. That patient is an object. The patient is really the X-ray that he's looking at and forming in his mind how to do the case. We've got to change that. Yeah. That patient is the person that we're treating. And that's the one we've got to make number one. And it's going to be very hard in the culture that we all work in. And we have to change that culture. The first thing that surgeon should do when he comes in is shake hands with the patient and tell him who he is. Yeah. Definitely. All right, I think we don't have more questions here, and I would like to thank you both. You're very kind to be here with us and sharing all your great experience. And definitely, I'm looking forward to help Sobraspe and Patient Safety Movement to get together and in this partnership, and we can work together and try to spread this idea as fast as we can. Thank you very much, Dr. Rancy. Thank you very much, Dr. Sanaz, for joining us today. Thank you, Dr. Salvador. Thank you. Thank you. My pleasure. Have a wonderful rest of your conference. Thank you very much. Thank you so much. E com isso, pessoal, eu passo para a segunda parte das nossas apresentações, então convidando meu queridíssimo Vitor Grabois, para quem não conhece, ele é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Qualidade de Cuidado e Segurança do Paciente, a nossa querida Sobraspe, né, que vem militando aí fortemente para introduzir esses conceitos todos que a gente vem discutindo aqui na Semana de Segurança, e a Sobraspe com inúmeras iniciativas aí, e o Vitor vai contar um pouquinho para a gente. Vitor, muito obrigado por estar mais uma vez não só nos apoiando, mas estar presente aqui. Obrigado, querido. Tá me ouvindo bem, Salvador? Estamos te ouvindo super bem. Então tá. Bom, primeiro, agradecer enormemente o convite do Salvador, agradecer a Caroline também, toda a equipe do Safety for Me. O Salvador, a gente não se conhece há tantos anos assim, mas conseguimos construir muito rapidamente, como se a gente fosse amigo de infância, e com muita transparência, com muita confiança de parte a parte, e essa é uma das coisas ótimas que aconteceu para mim, e falo também em nome da Sobraspe. Eu vou gastar um pouquinho de tempo, mas muito rapidamente,
como eu vejo que tem muitas pessoas aqui com as quais possivelmente não tiveram tanto contato assim com a Sobrasp, só para contar um pouquinho da nossa história e dizer que, então, a Sobrasp é uma sociedade técnico-científica, como muitas outras, é uma sociedade multiprofissional, que é algo que nos orgulha profundamente, é uma sociedade com pessoas do setor público, do setor privado, da vida acadêmica, dos serviços. As nossas grandes missões, digamos assim, têm muito a ver com um papel educativo, tem muito a ver com uma advocacy, né? Uma defesa da segurança do paciente como um, claro, direito básico, né? Um direito humano básico, direito ao cuidado seguro, e também toda uma parte de mobilização, que tem a ver com a defesa da segurança, uma mobilização da sociedade, de entidades parceiras, de governos, e agora, eu vou contar isso um pouquinho depois, inclusive com associações de pacientes. A Sobrasp existe desde dezembro de 2017, ela foi fundada na sequência de uma coisa que a gente chama até hoje do MOSP, Movimento em Prol da Segurança do Paciente. Acho importante no dia de hoje, e estamos aqui reunidos, fazer uma homenagem que eu sempre faço nas minhas aulas e apresentações ao nosso querido Walter Mendes, né? Walter foi professor lá na Fiocruz, nos deixou também no final de 2017, e é o grande nome, né? Acho que muito do que a gente tem hoje construído deve-se ao Walter, que foi a pessoa que realmente pegou a questão da segurança debaixo do braço e levou em frente a questão dos cursos, das publicações. Então, acho que isso é um ponto importante. A Sobrasp, ela existe nacionalmente e ela tem presença em praticamente todos os estados do Brasil. Nós temos grupos temáticos de trabalho, de pediatria, de aspectos jurídicos da segurança, de experiência do paciente, de medicina diagnóstica, de atenção primária, de segurança perioperatória, riscos não assistenciais, gestão de risco, equidade e diversidade. Devo estar esquecendo aí, mas, enfim, estamos aí para criar outros. Até que vou te convidar, Salvador, também. Você já é do GTT de experiência do paciente, mas a gente deve criar um GTT de segurança do paciente na alta complexidade, e você, como médico transplantador, tem que fazer parte. E um dos pontos, e eu vou mostrar isso na apresentação, que a gente vem se dedicando ao longo do tempo, é transformar o 1º de abril de cada ano, né, na comemoração dos aniversários do lançamento da Portaria 529, que criou o Programa Nacional. O 1º de abril e do 17 de setembro, desde 2019, são objeto de uma grande mobilização da Sobrasp, que a gente enxerga nessas duas datas, que nós mesmos já transformamos no abril pela segurança, então passamos o mês inteiro fazendo atividades, e o setembro não é diferente. O 17 de setembro é o dia, mas antes e depois a gente faz. No 17, a gente conseguiu, iluminou o Cristo Redentor, coisa mais linda, iluminamos lá o castelo da Fiocruz, o elevador Lacerda, enfim. Mas a Sobrasp, então, ela tem este papel educativo, também através da realização de um conjunto importante de cursos. Nós criamos em 2020, e eu acho que isso dialoga muito com o que o professor Ramsey e a doutora Sanaz trouxeram, que é uma lógica de trabalho em rede, de sinergia. Então, nós criamos a Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso em 2021, porque isso foi o tema do Dia Mundial. E a Sobrasp tem tido algumas iniciativas interessantes. Uma delas, que aconteceu ano passado, e vai acontecer novamente ainda agora
acho que a partir do final de setembro nós vamos fazer esse lançamento, da demografia dos núcleos de segurança, que é exatamente alguma coisa muito no caminho do que já foi apresentado. Ou seja, nós precisamos saber como é que estão os núcleos, aonde estão, quem participa, o grau de dedicação, número de horas, é exclusivo, a formação das pessoas, tem os protocolos implementados, monitoram indicadores, reúne com a direção, recebe recurso, enfim, tem muitas coisas que a gente só pode ensejar melhorias se a gente tiver essas informações. Então, a questão da demografia, e nós estamos aí em pleníssimas conversas agora com o Ministério da Saúde, no sentido de fazermos em conjunto essa coleta de dados. E eu já aproveito e peço ao Salvador e todos que estão aqui presentes que nos apoiem nessa iniciativa. Uma outra coisa que nós estamos conversando muito como Sobrasp é também na ideia de uma certificação. Não uma certificação de instituições, não se trata disso, porque esse campo já tem muita coisa sendo feita e com muita tradição, né? E a ONA, e o CBA, e todos os outros, enfim, o IPG, o QGA, enfim, temos aí de tudo importante, mas nós queremos muito trabalhar a questão da certificação profissional para a qualidade e para a segurança. E estamos querendo começar com essa certificação profissional voltada a quem trabalha ou pretende trabalhar no núcleo de segurança do paciente. Por fim, nessa introdução, dizer que nós fizemos o congresso da Sobrasp, o primeiro, em 2019, aqui no Rio de Janeiro, falando lá no Rio, mas eu estou no Rio. Aqui no Rio, foi um congresso com muitos convidados internacionais, Jeffrey Braithwaite, Ross Baker, só figuras maravilhosas, Paulo Souza. Fizemos no ano passado um congresso online, né, que teve toda a discussão da pandemia ainda. Foi um congresso com 15 convidados internacionais, um congresso online, mas que essa coisa do online permitiu termos o Vincent conosco, Paulo de novo, enfim, uma beleza. E a grande notícia é a realização do próximo congresso da Sobrasp no ano que vem, em 2024, de 28 a 30 de novembro, lá em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. E o nosso mote agora é muito a discussão da sustentabilidade do sistema de saúde para a segurança e o papel da segurança para isso, a discussão da experiência humana e do cuidado centrado, e toda a discussão das inovações aí que permitem também que a gente possa ter segurança do paciente. Então, isso é um panorama geral da Sobrasp, e eu agora vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que dá um pouco noção do que a gente está fazendo este ano. Está em tela cheia, Salvador? Sim, Vitor, estamos vendo bem, querido. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, aqui é uma apresentação da campanha que nós fizemos este ano para o Dia Mundial, comentando de que nós, desde 2019, quando isso foi lançado, nós abraçamos isso pesadamente. Então, só recuperando o slogan, em 2019 era o Fale pela Segurança do Paciente. Em 2020, e é ótimo porque também isso é uma preocupação da Patient Safety Foundation, aí, que é a questão da segurança do trabalhador, a saúde do trabalhador da saúde. Então, o slogan foi Trabalhadores da Saúde Seguros, Pacientes Seguros. Nós não podemos mais falar de segurança do paciente sem entender que o bem-estar do colaborador, do profissional de saúde, a sua segurança psicológica para poder falar dos problemas, dos erros, dos temas, é essencial. No 2021, eu já comentei, foi a discussão toda do Parto Seguro e Respeitoso, que ensejou a criação da Aliança Nacional. 2022, no ano passado, retomando o terceiro desafio global,
a medicação sem dano para os pacientes. Aqui, só imagens, mas nós fizemos cartas junto com outras entidades, iluminamos, eu já nem sei tudo aí, está aí, mas, enfim, muitos estados e várias ideias. No 2020, já o Cristo Redentor, tivemos lá, na época, o prefeito de Salvador, o doutor Drauzio, a Margarete Dalcolmo, enfim, dando declarações. No 2021, todo esse trabalho belíssimo em torno do Parque Seguro. No ano passado, a questão da redução, a questão da medicação sem danos. Nesse ano, a gente, enfim, então, claro, adotou toda a temática, né? Engajar pacientes para a segurança e o slogan, vamos fazer ouvir a voz dos pacientes. E os grandes objetivos, acho que já foram comentados, mas a gente, de fato, precisa aumentar, e falando como brasileiro, né, e falando do nosso país, que é aumentar mesmo essa consciência a respeito do por que é necessário, de fato, ter os pacientes e cuidadores não apenas sendo o objeto do nosso cuidado, mas sendo sujeitos por inteiro. Né? Um sujeito, uma pessoa, ela tem dúvidas, ela tem direitos, ela recebe bem certas coisas, não recebe bem outras, e tudo isso nós precisamos entender que é importante que isso não fique, que o paciente fique quieto, né? Que o paciente não fale, ao contrário. Quanto mais ele falar, quanto mais ele se colocar, mais a gente vai ter, inclusive, um feedback sobre essa qualidade do cuidado, sobre essa segurança. A ideia de envolver os formuladores, líderes, profissionais, organizações de pacientes, e eu vou contar isso aqui daqui a pouco, capacitar os pacientes e familiares, né? Então, essa discussão hoje do letramento, estou querendo, Salvador, a gente depois, na sequência, acabando esse seminário internacional, a gente organizar juntos, Safety for Me e a Sobrasp, fazer uma discussão de letramento dos pacientes, sabe? Essa é uma parte absolutamente fundamental. Excelente, Vitor. E a gente pensar em acordo mesmo com o plano global, em ações que possam concretizar mesmo esse envolvimento do paciente. Então, a proposição, iniciativas de capacitação, campanhas, eventos técnicos, iluminação dos movimentos e chamar todo mundo a se engajar. Né? Aqui o material da OMS, né? O Dr. Ramsey já mostrou aí o objetivo 4. Nós temos os grandes eixos, né, de envolver os pacientes e organizações da sociedade civil para desenvolver políticas, planos, chegar junto, né, ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais, às secretarias municipais, aprender com a experiência dos pacientes e familiares que tenham vivido situações de cuidado seguro e que nós possamos aprender com eles, aumentar a capacidade dos que advogam em prol da segurança do paciente, e aí eu falo especificamente também de associações de pacientes, mas não apenas, a questão da cultura de transparência, na questão da abertura de informações, a discussão do disclosure como um elemento fundamental, que também é, para nós brasileiros, um desafio ainda importante, e toda a parte de fornecer informação, educação, a questão do letramento sobre direitos, sobre autocuidado, né, sobre participação nos cuidados, né, enfim. Ações propostas aqui de 1 a 22 de setembro. A articulação das regiões para iluminar os prédios públicos, hospitais. Vamos lançar, vai ser um tiquinho depois, mas um marco teórico, eu acho que você participou, né, Salvador? Do marco teórico sobre experiência do paciente, vídeos de pessoas públicas sobre direitos do paciente. Vou ver se eu consigo mostrar aqui o vídeo que nós fizemos. Um evento em parceria com o Ministério da Saúde, a OPAS, em outubro. Um manifesto pelos direitos e voz do paciente, produção de material educativo, e vocês vão ver aqui
Webinários, já fizemos 2 webinários na quinta-feira, agora teremos um sobre atenção primária e direitos do paciente, lives e podcasts, e participação em eventos da Sobrasp, como é o caso aqui de hoje. Estamos juntos aqui com o Safety for Me. Eu tinha comentado com vocês dos GTTs, então o GTT de aspectos jurídicos fez um na semana passada, e a Aline deve estar com vocês, acho que amanhã ou quarta-feira, e vai poder abordar isso. O GTT está estudando as legislações nos outros países. O GTT de experiência do paciente, fizemos pela primeira vez como Sobrasp reuniões com associações de pacientes para apoio à aprovação do Estatuto de Direitos do Paciente, esse marco teórico, o webinar do GTT de atenção primária, o GTT de medicamentos fez um material educativo para pacientes e familiares, como eles podem participar e apoiar na prevenção de erros de medicação. Da mesma forma, o GTT de doenças emergenciais, infecções relacionadas ao cuidado, fez um carrossel, um roteiro e toda a ideia de como é que envolve pacientes e familiares na higienização das mãos. O GTT de comunicação fez um webinar, o GTT de pediatria, vídeos e carrossel, e o GTT de educação do paciente, que fez um podcast. Aqui estão os materiais, um sobre higienização das mãos, né? Aqui, cuidado centrado na criança, que é um outro debate interessante, nossos 3 webinários, enfim. Então, todo esse trabalho. Aí fizemos essa carta aberta de apoio ao PL 2242 de 2022, e eu vou mostrar a vocês, aqui são os nossos contatos, e eu quero, antes de tudo, antes que eu me esqueça, convidar todos que se associem à Sobrasp, porque vale a pena fazer parte dessa rede, tem uma série de benefícios, mas acho que o grande benefício é estarmos juntos em rede, assim, construindo a segurança do paciente no Brasil. Eu vou ver se eu consigo agora, Salvador, mostrar o vídeo aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Vitor, deixa eu te ajudar uma coisa. O vídeo, certamente, ele tem som, né? Então, logo que você for compartilhar, tem um pequeno botãozinho embaixo à esquerda que diz Share Sound. Tem que compartilhar o som também. Então, peraí. Vamos fazer isso juntos aqui. Isso. Do lado do... Bem embaixo, logo que você aperta o Share Screen, né? Aperta para compartilhar. E antes de escolher a tela, embaixo, na parte de baixo, tem o Share Sound. Tá aqui, perfeito. Você clica no box e aí a gente vai ouvir o som do seu vídeo. Perfeito. Perfeito. É só uns detalhes, né? Mas a gente está acostumado com a ferramenta e facilita. Perfeito. Então, peraí, vamos ver se vai... Mas não está saindo. Tá, é claro. Então. Elegeu para o ano de 2023 o tema Engajando o Paciente para a Segurança do Paciente, com o slogan Vamos fazer ouvir a voz do paciente. O engajamento apenas existe quando seus direitos são respeitados. Do paciente tem direito à informação sobre a sua saúde, tem o direito de perguntar, tem o direito de ser escutado e, principalmente, tirar todas as suas dúvidas. Todo paciente tem direito de ser informado sobre os danos sofridos durante os atendimentos e os cuidados em saúde. Tem direito também ao pedido de desculpas e ao suporte e apoio necessários para minimizar os danos sofridos nos cuidados em saúde. Todos os pacientes têm direito de participar das decisões sobre seus cuidados em saúde. Seus valores, suas crenças, sua vontade e preferências devem ser respeitados. Nenhum paciente deve ser discriminado em razão de fatores sociais e de questões pessoais. Nós acreditamos que todos os pacientes merecem igual respeito e tratamento digno. Pacientes e crianças têm o direito de participar das decisões sobre o seu cuidado, de serem escutados e de serem apoiados para falar. Todo paciente tem direito de não sofrer danos evitáveis associados ao seu cuidado. A segurança do paciente é um dever de todos os serviços de saúde.
Todos os pacientes têm direito às suas informações ao seu prontuário eletrônico sem ter que justificar. É nosso direito ter informação da nossa saúde, ter acesso ao tratamento e poder falar abertamente com o médico sobre as nossas escolhas. Todo paciente tem direito à confidencialidade das suas informações pessoais. Essas informações são sensíveis e a sua revelação sem o seu consentimento pode causar-lhe sofrimento. Todo paciente tem direito de ter a sua dor aliviada. É indigno ignorar as queixas de dor dos pacientes e não procurar formas de aliviá-la. Todo paciente tem o direito de ser tratado como uma pessoa única, com as suas crenças, seus valores, sua cultura e seus pensamentos próprios. Os pacientes com deficiência têm direito ao consentimento prévio, livre e esclarecido. O seu consentimento é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Vamos fazer ouvir a voz do paciente. Movimento Nacional pelos Direitos do Paciente. Eu fico... A gente se emociona, né, Vitor? Não tem como, né? Ficou muito bonito, ficou muito inspirador, Vitor. Ficou, não sei quem construiu o vídeo, tá? Fomos nós pela Sobrasp, espetacular. O roteiro todo, a maneira como foi construído. Olha, muito legal, Vitor. Parabéns, assim, orgulho de pertencer à Sobrasp aí nessas horas, é muito legal. Eu só para o Dr. Ramsey e a Sanash não conhecem, evidentemente, as pessoas e tal, e pode ser que parte da nossa audiência também não. A primeira pessoa que fala é uma figura muito presente aí na vida cultural brasileira, né? Um dançarino, um professor, enfim. E as outras pessoas que aparecem, algumas pessoas da Sobrasp, entre elas a própria Aline e a Andrea, mas ali a grande maioria são presidentes, são pessoas ligadas a associações de pacientes. Então, a ONG Prematuridade.com, Associação de Vítimas da Covid, que também é uma conterrânea tua, Salvador, lá de Porto Alegre, a Paula. Enfim, tem do Oncoguia. Os direitos do paciente, a Aline. A Aline, do BDPAC. Então, isso para nós foi extraordinário, porque a gente sempre teve o desejo, como Sobrasp, estava lá, está no nosso DNA, de verdade, que era fazer não só para o paciente, pelo paciente, mas com. Mas a gente sempre... Foi difícil também, não é uma coisa simples, não. Com certeza. Mas o fato é que esse ano agora, e apoiado nesse tema, a gente conseguiu, e agora a ideia é não só apoiar esse projeto de lei sobre o Estatuto de Direitos do Paciente, mas que a gente consiga, inclusive estamos com uma discussão de criar dentro da Sobrasp um conselho consultivo de pacientes, entendeu? Espetacular. Associações de pacientes, que eu acho que vai ser extraordinário, porque a gente vai ter que, daqui para frente, nós não podemos mais, enfim, temos que falar muito mais para os pacientes e familiares e para as associações de pacientes do que a gente fez até hoje. É mais trabalho, a gente tem que falar para os profissionais, a gente tem que conversar com todo mundo, com os gestores, mas nós não podemos deixar de ter os pacientes e familiares aí no nosso radar. Teria mais coisas para mostrar, mas eu estou achando interessante que a gente possa abrir para conversar entre nós todos e perguntas, tá bom? E, mais uma vez, te agradecer imensamente o carinho e a atenção com que você distingue a Sobrasp e também a mim em particular, tá bom? Eu quero, antes de começar as perguntas, eu quero dizer duas coisas. A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente fica muito feliz de estar aqui nesse modelo comunidade, gente. A Carol Souto, minha sócia, já falou no início da apresentação. Por que nós botamos assim um Zoom onde todo mundo pode participar? Porque a gente acredita no conceito de comunidade. Então, assim, eu faço um convite para todos vocês, nós estamos aí com 72 câmeras ligadas nesse momento.
Então, assim, quem tiver vontade de perguntar alguma coisa para o Vitor, de fazer algum comentário, de, enfim, bater um papo, esse é um momento. A gente está aqui, não tem certo, isso, né? não tem errado, a gente tem que se sentir seguro. Este aqui é um ambiente de cultura de segurança. Estamos aqui para aprender uns com os outros, para a gente se ajudar a desenvolver as nossas instituições, tá? Então, a única coisa que eu peço para vocês é o seguinte, ali nas reações embaixo tem a mãozinha. Levanta a mãozinha, que eu e a Carol vamos gerenciando aí quem quiser falar, tá bom? A própria Carol já levantou a mãozinha ali. Antes da Carol, você seja alguém que queira falar, eu quero dizer uma outra coisa. O Vitor, além de ser o presidente da Sobrasp, ele tem funcionado como uma espécie de mentor para mim. Né? Isso é uma coisa que publicamente eu queria deixar esse agradecimento ao Vitor aqui, porque ao longo, principalmente desse ano e do ano anterior, quando eu fui organizando alguns eventos e coisa, fui me posicionando, Vitor é uma pessoa muito bem relacionada e que entende muito esse funcionamento, e a gente, quando toca num tema muito, vamos dizer assim, intenso, né, que pode provocar reações, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. E eu tenho me apoiado muito no Vitor para fazer essas discussões, porque eu sou né, impulsivo em algumas coisas, e o Vitor, ele tem me ajudado a me moldar. Então, Vitor, meu agradecimento enorme, a tua pessoa em especial, por nos dar essa orientação aqui no futuro da Safety for Me e nas ações, e acho que está dando certo a nossa dobradinha aí, a nossa parceria aí, com certeza, né? Muito bom. Vitor, deixa eu te contar uma coisa que a gente tem visto, assim, e aí abrir para nosso debate aqui e ver o que as pessoas dizem, né? Eu, pessoalmente, por ser como tu, ser colega, ser médico, né, eu tenho, vamos dizer assim, dedicado talvez mais da metade do meu tempo tem sido para conversar com os colegas. Tem sido, certamente, os médicos, eles têm uma dificuldade, e eu estou abrindo esse assunto aqui, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade multiprofissional, mas a gente sabe que o cuidado, ele nasce basicamente dentro da enfermagem, né? O médico, ele é muito bom para fazer diagnóstico, para prescrever tratamento, para fazer cirurgia, né? Mas quem cuida mesmo, eu digo, o dia inteiro na frente do paciente ali na enfermaria é o enfermeiro, né? Esse foi o motivo até pelo qual eu me aproximei muito aqui da escola de enfermagem para aprender mais sobre o cuidado, né? Assim, que tipo de sugestão, Vitor, tu teria para nos dar, assim, para todos nós que estamos vendo, e no seu dia a dia, tem sido uma pergunta muito recorrente que as pessoas me fazem nas organizações. Doutor Salvador, como é que a gente fala com os médicos? Às vezes é difícil a gente embarcar os médicos para questão de segurança, para trabalhar em equipe multiprofissional, para seguir os protocolos, né? E tu também é médico de formação, as pessoas não sabem, mas tu fosse um pediatra por muitos anos, né, Vitor? Então, que recomendação, que sugestão tu dá para as pessoas para a gente poder aprofundar essa questão, não só de segurança do paciente, mas do engajamento do paciente mesmo, Vitor? Como é que a gente... Que dica dá para dar para essa turma toda aí? Olha, até Luciana está aqui. A Luciana entrou aí, ó. Luciana Uê. A Lu, essa semana, divulgou, e acho até que se ela conseguir colocar aqui no chat seria ótimo, uma lista importante de materiais e conteúdos muito práticos, muito operacionais, eu diria, muito actionable, né? Muito que permitem uma ação direta. E acho que tem muita coisa interessante e voltada para pacientes e para familiares também, né? Que as instituições podem usar. Eu acho que, assim, essa é quase a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente mobiliza os médicos? O que eu penso, assim, a gente precisa criar, né? Eu penso assim, tem uma coisa que eu acho que é importante, que a gente não pode contornar, que eu acho que é o papel da liderança, né? Eu acho que a liderança, a alta liderança, tem um papel-chave, e não é à toa, inclusive, você sabe disso, e todo mundo que está nos assistindo, que muitas instituições, algumas instituições privadas e públicas, o que fizeram? Colocaram, né? Convidaram os médicos a estudar, colocaram os médicos para fazer os cursos de gestão, os MBAs, essa coisa toda. E hoje você tem, é muito interessante, você tem uma nova geração, é nova mesmo, é jovem, é recente e é jovem, né? Muitos na faixa aí dos 40 anos de idade ou até menos, que assumiram cargos de gestão a partir de uma atividade médica, mas não foi uma translocação
sem formação, foi a partir de uma formação, a partir de um MBA, a partir de um mestrado, a partir disso tudo. Então, eu acho que tem um papel-chave, que eu penso assim, a gente só constrói relações de confiança, vou falar assim muito francamente, se a gente não contar historinhas. A gente precisa lidar com o real. Então, eu acho que uma coisa importante, eu já fui médico assistente, eu já fui diretor de hospital, hoje eu sou professor, eu trabalho com pesquisa. Então, eu acho que as pessoas querem que a liderança, querem que aquelas pessoas que estão acima delas na hierarquia conheçam o que é o trabalho real, quais são as dificuldades reais. A dificuldade, às vezes, para obter um parecer de um outro colega, a dificuldade para conseguir marcar um exame, a dificuldade de conseguir, enfim, um determinado tipo de material. Então, eu penso que tem essa proximidade da liderança, eu acho que tem essa coisa do... acho que vários hospitais presentes aqui já trabalham com essa lógica da ronda da liderança pela segurança do paciente, que é uma oportunidade enorme de entrar em contato com os problemas reais. Há um trabalho que eu tenho citado em sala de aula, mostrando que quando as rondas acontecem de forma sistemática, quando há uma escuta das questões que são trazidas, não apenas pelos médicos, é óbvio, quando aquilo é tratado pela instituição e há um feedback, a gente reduz o burnout, aumenta a propensão, né, a propensão à mudança, melhora a satisfação no trabalho. Então, eu penso que esse é um ponto bastante importante. Acho que tem um outro ponto, e eu tenho gostado bastante disso, e vivido algumas coisas assim, como consultor ou visitando os hospitais, são essas experiências também de poder trabalhar um pouco mais a comunicação, o trabalho em equipe, né? Então, a discussão do briefing, a discussão do debriefing, o safety huddle. Eu acho que, para mim, é muito claro que a gente precisa dar feedback às pessoas, a gente precisa dar uma devolução. Agora, você é médico, eu sou médico, e alguns aqui também são, os médicos também se orientam muito por um certo grau de benchmarking, né? E aí voltamos à discussão da informação. Eu vejo que há um trabalho feito nos Estados Unidos, que, enfim, não tem exatamente a ver com o que nós estamos falando, mas o trabalho da American Thoracic Society faz um grande banco de dados mundial, né? Sobre cirurgia cardíaca, sobre cirurgia torácica, e as pessoas passam suas informações. Então, eu penso que a ideia do benchmarking, isso para os médicos, eu acho que tem uma sensibilidade interessante sobre as questões de segurança, de engajamento do paciente, e até para contar, e eu me esqueci de falar isso, a Sobrasp está com um projeto, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Anatomia Patológica, um projeto de benchmarking de indicadores de segurança do paciente. E, claro, não poderia deixar de falar e elogiar o trabalho feito pela Safety for Me, porque isso é benchmarking na veia, né? Quer dizer, não é só, mas é também, né? Então, me parece que esse é um caminho interessante, particularmente de mobilização dos médicos, né? Eu aprendi ao longo da vida, para concluir, não adianta ficar criticando os médicos, não é isso. Claro. O médico é pouco engajado, o médico é isso e aquilo. A gente tem que, como se diz no popular, chegar junto, ouvir, oferecer soluções. Eu gosto muito, você sabe disso, do trabalho feito pelo Mãe de Deus, lá no Rio Grande do Sul, aí na terra da Carolina, tua, do trabalho de higienização das mãos, do trabalho de observação sistemático, de evolução dos dados e com engajamento da liderança. Então, isso eu sei porque nós gravamos vídeos com eles gravaram coisas de lá. As reuniões clínicas trabalham também com aspectos da segurança, com a discussão
da higienização das mãos, mas a gente tem que dar devolutiva, mas uma devolutiva respeitosa, uma devolutiva que é meio perguntativa também. Quer dizer, quais são as dificuldades? Hoje eu já dei aula de manhã, e é isso, nessa discussão toda dos fatores humanos, a gente tem, às vezes, contextos que meio naturalizam o erro. É óbvio que nós não podemos ter contemplação com isso, mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente precisa se aproximar, ouvir, dar devolução, sabe? É isso, as pessoas querem... Eu acho que elas querem ser ouvidas, o médico também quer ser ouvido, o médico também quer trabalhar em condições adequadas, ele quer... O trabalho pode ser muito menos penoso do que é, né? Com certeza. Eu penso que não tem essa questão porque o médico não faz isso. Não, vamos aproximar, vamos mostrar resultados de outros lugares, vamos fazer projetos piloto, vamos ver a factibilidade dessas questões, e é isso. Como eu digo, eu acho que não tem uma fórmula mágica, mas eu penso que passa por esse posicionamento da liderança, uma aproximação sistemática, uma capacidade de ouvir, propor soluções, dar feedback, e é isso. E construir os espaços de troca, né? De conversa, de repente não separar tanto a discussão clínica de uma discussão de segurança do paciente também. São coisas que a gente tem que ir pensando. Não tem a fórmula... Fórmula mágica. A bala de prata, não tem bala de prata, né? Nesse caso, não tem de jeito nenhum. Eu quero agradecer a Luciana, obrigado. A Luciana botou uma série de materiais aqui no chat, ali, pessoal, para fazer download no PDF. Luciana, você foi citada, você tem direito à réplica aí, se você quiser dar um oi para a gente. Não estamos te ouvindo, Lu. Não estamos te ouvindo, acho que é talvez o volume do microfone. Acho que não, Lu. Não está... Ah, agora entrou. Está entrando, está conectando o áudio. Agora entrou, agora funcionou. Pode falar. Só abrir seu microfone que vai funcionar. Eu pedi para sair do mudo, acho que a gente... Isso. Agora acho que funcionou, Luciana, pode falar. Alô? Não? Infelizmente não está funcionando, ele não tem problema. Tem uma pergunta, enquanto a Luciana vai vendo ali, tem um outro comentário, uma pergunta aqui da Luana. Ó. Vitor, boa tarde. Ótima apresentação. No contexto da campanha mundial de segurança do paciente, que é elevar a voz do paciente, qual das 6 metas de segurança você considera que a gente consiga maior envolvimento e maior impacto nos mesmos, né? Aí é a opinião técnica tua aí, o que você acha? Olha, é possível que se a gente ouvir aqui a Cassiana, que está aqui conosco também, outra querida, enfim, cada um vai, a Luciana, você, enfim, todo mundo, pode ser que a gente tenha opiniões ou proposições diferentes. Mas eu estou dizendo isso porque a Sobrasp fez um material sobre participação dos pacientes na questão da redução dos erros de medicação. Eu penso que esse talvez fosse o mais relevante. Primeiro, porque é o evento adverso que mais ocorre. 2, é uma sistemática o tempo todo, né? Um dos grandes motivos de permanência das pessoas numa internação hospitalar, ou mesmo se a gente olhar para a atenção primária, vamos dizer, uma das grandes ações de cuidado é a administração de medicamentos, né? E, então, eu penso que isso é muito importante, porque a questão das medicações de alto risco, vigilância, a questão do sound-alike, look-alike, enfim, eu penso que isso daí e talvez seja uma possibilidade de aprendizado mais fácil e que o próprio paciente, o que recebe aquela medicação todo dia, no tal horário, numa via, ele pode estar muito... Eu começaria por aí, mas pode ser que alguém julgue que a questão das quedas
que também tem uma incidência importante, e a família e o paciente tem que ter muita consciência, talvez quedas, talvez fosse bem interessante. Enfim, eu iria primeiro pelos erros de medicação, depois quedas e, claro, a higienização das mãos. Eu penso que, do ponto de vista de um certo protagonismo, os erros de medicação e quedas seriam talvez uma boa aposta. Mas agradeço a Luana pela pergunta também, que me botou para pensar, né? Eu vou botar a minha opinião aqui contigo, tá? Eu estou 100% de acordo contigo se a gente pensar que a metade dos erros talvez estão ligados à cadeia medicamentosa, né? Se pensar em torno de 50%, até por uma questão de curva A, né? A decisão de onde é que nós vamos atacar primeiro, né? E acho que tem essa coisa lúdica do qual é o comprimido, qual é o remédio. Uma vez eu fiz lá no Hospital da PUC, Vitor, quando a gente estava no núcleo de segurança, a gente fez um experimento, ele deu muito barulho e a gente acabou não fazendo por mais tempo, tá? Mas a gente imprimia uma terceira via da prescrição e entregava para o paciente. Foi um barulho, assim, a gente segurou por uma semana isso, mas isso era lá em 2013, 2014, eu acho que talvez hoje isso funcione melhor. Mas a ideia era convidar o paciente para acompanhar a prescrição dele, né, de acordo com os medicamentos. Então, a gente imprimia a prescrição do dia, quando passava a visita, olha, essa aqui é a sua prescrição, e aí dizia, esse remédio, esse é o omeprazol, esse aqui vai ajudar para sua azia, né, esse aqui é o remédio para dor, que você vai precisar só se você quiser e tal, e você pode controlar. Então, cada vez que alguém vier aqui, você pode fazer o que a gente chama de dupla checagem com o paciente, né? Então, seria até talvez uma tripla checagem se já tivesse tido uma dupla anterior, né? É melhor do que código de barra. E aí, sabe que foi... Mas a gente, depois de uma semana, deu tanta confusão no hospital, Vitor, que a gente acabou suspendendo o projeto, né? Mas acho que é uma coisa que talvez hoje os hospitais já estejam mais prontos para fazer aí. Acho que valeria a pena aí. A Luciana está com dificuldade no áudio, ela colocou aqui que é para a gente usar e abusar dos materiais. A Carol está tentando botar ela para falar com a gente de novo aqui. De qualquer forma, agradecer aí, Luciana, pelos teus materiais. Não está conseguindo, Luciana? Não, tá. Eu acho que não está, né? Não tem problema, faz parte. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos materiais, obrigado pelo prestígio aí, tá? Eu tenho aqui um outro comentário, Vitor, do Gustavo Lemos, que é o nosso parceiro da Bayer, aí, um grande apoiador, que ele colocou assim, excelente conhecer um pouco mais as iniciativas, principalmente a postura da Sobrasp para criar um ambiente seguro para os pacientes. Parabéns, doutor Vitor, né? E aí eu gosto sempre de exaltar aí o papel que a indústria farmacêutica está tendo ativo, Vitor, né? O Gustavo está muito empenhado em trazer todos esses conceitos de segurança assim, para o, como eu disse, o chão de fábrica da Bayer mesmo, não que eles não tenham isso, mas para deixar cada vez mais vivo dentro do dia a dia deles, há uma coisa muito boa, né? E aí a outra coisa que eu tenho escrita aqui é da Patrícia. Parabéns, doutor Vitor, pela palestra sensacional. Como podemos sensibilizar mais a comunidade de cirurgias? Pois a infecção de sítio cirúrgico hoje está impactando no bem-estar dos pacientes e a gestão do gasto dos hospitais. Então, é um comentário da Patrícia pedindo a tua sugestão aqui em relação à nossa meta 4. Olha, esse é o tema que eu mais adoro, porque foi, inclusive, o meu tema do doutorado, né? Que foi a adaptação transcultural de dois instrumentos de observação. Um do uso do checklist da cirurgia segura e o outro do trabalho em equipe da comunicação. Acho que a primeira coisa que eu diria é, o uso adequado, implantar e usar adequadamente o checklist da cirurgia segura, porque, inclusive, né, tem toda a questão da antibiótico terapia profilática, naquelas cirurgias onde a questão se coloca, nesse intervalo de 1 hora antes da incisão. Acho que esse é um ponto importante e é parte da discussão do checklist. Agora, eu acho que nós temos um desafio enorme, honestamente falando, que a gente chega nos hospitais, e as acreditações chegam nos hospitais, e está tudo preenchido. Dificilmente vai ter um checklist não preenchido. Mas quando a gente observa, quando você está ali dentro, você vê as equipes,
a coisa é bem mais complexa, é bem mais difícil. Seja porque era para ter todo mundo e não está, era para fazer em cada momento e acontece tudo junto, enfim, nós temos questões. Uma outra coisa, Patrícia, que eu acho importante é também, novamente, a questão do benchmarking. Esse é um dado que a gente tem. A Anvisa faz um trabalho excepcional nessa coleta de informações relacionadas a infecções associadas ao cuidado de saúde. Secretaria de São Paulo, Estado de São Paulo de Saúde, tem um trabalho interessante sobre isso. Eu acho que a gente precisa fazer benchmarking, a gente tem que ver os hospitais e as instituições e os estados que conseguiram reduzir esse tipo de incidência e ver o que eles estão fazendo de correto e, mais do que isso também, mostrar mesmo os números, porque a gente tem que ver que o nosso número, às vezes, está muito ruim, né? O nosso número é pior do que um outro hospital, que é nosso concorrente ou que é do mesmo tamanho, do mesmo porte. Eu acho que esse é um outro ponto. E eu penso que, novamente, trazendo a questão do feedback, eu acho que a gente tem que mostrar as informações para as pessoas, não no sentido de puni-las, culpá-las, ridicularizá-las, chamar nada disso. Mas a gente precisa mostrar às pessoas os números e fazer perguntas. Por que esses números? Quais são as dificuldades? Conhecem o protocolo? Não conhecem? Qual é a dificuldade para botar isso em prática? Porque também tem, né? Eu falei muito do mundo real. O protocolo é um protocolo, mas como é que é isso ali, naquele centro cirúrgico, naquele dia a dia, sabe? Então, novamente, não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que a implementação e o uso adequado do checklist, um benchmarking com outras organizações e trazendo os números e podendo comparar os nossos números com outros. E o terceiro ponto, eu acho que é uma conversa mais livre, mais franca, sabe? Botar os médicos, botar os enfermeiros, botar todo mundo numa sala, mostrar os números e assim, a liderança precisa dizer isso não está bom, isso está muito aquém daquilo que a gente pode, mas o outro lado da moeda é que essa liderança também tem que ir pronta para ouvir, né? Ela tem que estar pronta para entender das dificuldades, ela tem que estar pronta para dizer, olha, tal coisa você pensa que funciona, mas não funciona, o paciente demora a chegar na sala, não sei o quê, depois isso, depois aquilo. Então, novamente, Patrícia, não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que a gente precisa fazer comparações, usar o que a gente tem hoje, e o checklist é talvez a melhor ou uma das boas ferramentas, e uma conversa mais franca, mais aberta, dando mais, assim, combinando escuta nossa como liderança e responsabilização no sentido de que as pessoas, sabe, mas o que está se passando? Qual é o problema? Quais são as dificuldades? Né? Por que não? Por que isso? Por que aquilo? Enfim, eu penso desse jeitinho aí. Vitor, estouramos a nossa agenda aqui, 3 da tarde, né? Quando o papo é bom, a gente vai, né? Vai levando, mas nosso compromisso de começar e terminar pontualmente. Te agradeço demais, mais uma vez, sempre muito bom te ver e te ouvir falar aí, né? E deixar o convite para todo mundo, gente. Amanhã é nosso terceiro dia, neste mesmo horário, neste mesmo link, da 1 às 3 da tarde. Amanhã nós vamos ouvir falar o Dr. Daniel Cole, que é o presidente da APSF, a Anesthesia Patient Safety Foundation. Para quem não sabe, é a organização a mais antiga, mais velha, né, que trabalha com segurança do paciente. Eles foram fundados há 40... O ano que vem eles estão fazendo 40 anos de fundação. Olha que coisa legal, né? Eles estão trabalhando há 40 anos com segurança do paciente. Tá? E depois, na sequência, a gente vai ouvir o trabalho da Maiana também, que vem como a nossa representante da Rebraensp aí, falando toda essa parte do doutorado dela, as coisas que ela fez de engajamento do paciente. Então vai ser espetacular, tá? A Carol está pedindo para deixar uma palavra de finalização ali no chat, só uma palavra de encerramento, agradecer a todos vocês aí de coração. Ó, um grande beijo a todos. Vitor, suas considerações finais aí. Olha, enfim, eu vou falar bem pouquinho, te agradecer.
o convite, a você, Carolina, todo o grupo aí da Safety for Me, agradecer a nossa amizade, que ela tem sido muito inspiradora, impulsionadora, pretendendo te ver aí nos Estados Unidos. Você veio ao Brasil, mas não consegui te ver. Mas, enfim, e é isso. E convidar todos que estão conosco aqui, e quero parabenizar em particular lá o Hospital Amaral de Carvalho, porque é a coisa mais linda do mundo, porque é uma câmera, mas são dezenas de pessoas. Uma salva de palmas para o Hospital Amaral Carvalho aí, ó. Isso é muito legal mesmo. Então é isso, é convidar todos a se associarem a Sobrasp, é barato, vale a pena estarmos juntos, e convidar todos também a ficar já o Save the Date do Congresso da Sobrasp, 28 a 30 de novembro de 2024, em São Paulo. Tá bom? Muito bom. Um grande abraço, obrigado, e um prazer ver a todos e rever algumas pessoas aqui muito, muito especiais. Tá bom? Obrigado. Carol, tudo contigo. Obrigada a todos. E damos por encerrada a sessão de hoje. Nos encontramos amanhã no mesmo link do Zoom, à 1h da tarde. Até mais, pessoal. Obrigada. Abraço.